Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Ninguém merece? Ninguém merece? E aqui a gente tem uma imagem ligada com uma taça, um troféu, para quem é campeão, para quem merece, de verdade. A resposta é que sim, a gente merece, e merece muito. A gente pode perguntar como a gente pergunta, ninguém merece. A gente afirma, na verdade, né? Quando acontece alguma coisa que não é tão boa assim, não era pra gente. A questão é se a gente tem mérito. E a resposta é que sim, temos muito mérito. Todos nós, embora aparentemente pareça que não. Essa é uma sirá realmente fantástica, impressionante. Um tema que todos nós gostamos, o melhor de todos, e é bem erudita, num assunto difícil, raro, que o Rebbe transforma e traz o resultado, a taça. É correr para o abraço, por um momento que todos nós esperamos, com a chegada de Mashiach. Então vamos lá, a gente está no projeto do Tei Sirot. Esse é o volume 27 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Behar, a gente está numa semana de duas Parashot, Behar e Berukotai. Essa primeira Sirá que a gente vai estudar nesse projeto, é a segunda Sirá de Behar, Parashat Behar. A Parashat Behar é famosa, justamente começa falando sobre o ano sabático, né? O ano de Shemitah, que é o sétimo ano, que tem a mitzvah na terra de Israel, que a terra deve descansar. E assim começa a Parashá. Né? Primeiro fala as leis de Shemitah, que a gente não vai tratar aqui em profundidade, mas basicamente é que durante 6 anos se trabalha a terra, se colhe os frutos da terra, os frutos, plantação, colheita em geral, e no sétimo ano não se trabalha no campo. Depois fala sobre leis ligadas a vender, né, e não enganar, não fraudar, assim como está aqui no capítulo 25, Parashat Vaikra, no versículo 14, que quando você vender, né, o teu produto para o teu amigo, para alguém do teu povo, ou você vai comprar de alguém que seja do teu amigo, você não vai fazer uma fraude. Altonu ish et ahiv. Uma pessoa não deve fraudar, enganar o outro. Depois fala no versículo 15, sobre as leis do Yovel, que é uma combinação de anos sabáticos, né, 7 vezes 7 anos, que chega no ano 49, e aí tem um descanso adicional no ano 50, que é Yovel, que é o jubileu, né, que está ligado com o ano 50 anos. Então, quando fala, quando chega o ano depois do Yovel, você vai comprar do teu amigo, e está ligado com qual é o tempo que vai ter de propriedade da terra, porque também volta para o seu dono original depois. Além de ser mais um ano de descanso da terra, tem também as leis ligadas às terras voltarem, as propriedades voltarem para o dono original. Então aí tem os assuntos do Yovel, do jubileu do ano 50. E aí depois fecha o assunto do assentamento em Eretz Israel, na terra de Israel, no verso 18. Vocês vão fazer as minhas leis e os meus estatutos, né? Vocês vão guardar e vão fazer tudo isso e vão se assentar na terra de Israel com segurança, com confiança. E depois, no verso 19, fala sobre a confiança em Hashem. E o Hashem vai dar para vocês, a terra vai dar para vocês os seus frutos, e vocês vão comer. No versículo 20 vai ser la sova, e vocês vão ficar saciados, né? Vai ter abundância, e vocês vão realmente ficar seguros
no assentamento na terra. E aí depois fala que quando vocês vão falar, e quando vocês vão falar o que vamos comer no 7º ano, depois fala sobre tudo isso, e porque a gente não vai poder, vocês não vão poder, né? A gente não vai poder semear e não vai poder colher o fruto, né, desse ano. E essa pergunta, Vehitomru Manochal, que a gente vai perguntar o que comer, é a pergunta que a própria Torá faz. E é só no verso 20. Deveria ter surgido já no começo do assunto da Shemitah, que a gente pergunta o que a gente vai comer no 7º ano. Depois de 6 anos plantando e colhendo, e depois no 7º não pode plantar nem colher. Como está no versículo 2 ainda. A gente está no versículo 20. Shabbat Hashem, que a terra vai descansar, um Shabbat para Hashem. Como tem o 7º dia, que é o Shabbat, que a gente não trabalha, o 7º ano também não se trabalha. Depois tem no Dalet, né, versículo 4, Sadhalot Izra, que você não vai plantar, semear no seu campo, e Hamechalot Izmor, você não vai tirar as uvas do teu vinhedo. Depois no 5, Betnezerech Lot Ibsor, que você não vai pegar nenhum dos teus produtos que você vai colher, porque a Torá espera até chegar às leis do Yovel, do jubileu, que é o ano 50, depois de 7 períodos de Shemitah, e depois falar que não pode ter fraude na venda. Se a pergunta não fosse no formato de Vehitomru, que vocês vão falar, com a resposta Vetziveiti et Berhati, que eu vou enviar para vocês a minha bênção, daria para pensar que a garantia de Hashem veio só depois das brachot, das bênçãos que Hashem deu, se cumprir as mitzvot de Shemitah e Yovel, como está no versículo 18 que a gente falou. Vocês vão fazer as minhas leis e vão guardar os meus estatutos. Mas como a Torá está respondendo a pergunta sobre o que comeremos, deve responder logo que fala sobre a Shemitah. Não fala sobre todas as leis, fala sobre o produto no 7º ano. Tem comentaristas que explicam que o desafio do ano do Yovel, do jubileu, do ano 50, é maior, pois adiciona ao ano da Shemitah no 49, que é o múltiplo de 7, que você não trabalha no 49, mais 2 anos seguidos. Tanto é que fala, Vetziviti et birhati, eu vou mandar a minha bênção, deixa Shanim, para os 3 anos, que é o 6º, vai produzir para o 7º, para o 8º, até você poder de novo colher, plantar e colher no 9º. Mas Rashi não explica isso no seu comentário. Diz que não se refere ao ano 49, mas a todos os 6 anos, os anos número 6. Né? Que no 6 tem uma bênção especial que vale para o 6º, para o 7º e para o 8º ano. Assim como está aqui, o Piamim, Shaitat Srichal Asot Lebat Shanim, e algumas vezes tinha que fazer por 4 anos, que é que seria o 6º ano antes do 7º ano da Shemitah, né, que você não pode trabalhar o campo, seguidos. Depois tem o 7º e o Yovel, que é o ano 50. Mas isso que está sendo falado é ligado, Sheara Shemitot, está ligado com os outros anos Shemitot, que é o 7º ano que vem depois do 6º ano, que é no 6º ano que é dado a brachá, e é no 6º ano que a gente pergunta o que a gente vai comer. Então não é depois que tem os 50 anos. E por que a Torá então só coloca essa pergunta depois do assunto do Yovel? Tem uma outra pergunta que a princípio o Rashi deveria explicar. Como está escrito, Vehitomru. Entende-se que certamente perguntarão, Vehitomru, e vocês vão perguntar. Se a intenção fosse, talvez, quem sabe você vai perguntar, então a expressão seria Ve'im tomru, e se vocês perguntarem. Rashi interpreta assim, no verso em Shoftim, né, no Sefer Dvarim,
sobre o profeta falso, Nevi Sheker. Quando vocês vão falar, vão pensar nos seus corações, como que eu vou saber se isso vai se cumprir ou não, se é realmente um profeta falso ou não? E aí o Urash explica, como quando você falar no seu coração, Atidim até nomar que Shavor Anania ben Azur, vocês vão falar isso no futuro, né? Que vocês vão falar depois. Precisamos entender quando acontecer um caso de um profeta falso. Precisamos entender por que a Torá usa uma expressão sobre o que será falado no futuro, como aconteceu no Shoftim, ou vai acontecer, porque é depois da nossa Parashá, explicando como precisa se comportar agora. Em princípio, quando perguntarão o que comerão, expressa uma falta de confiança específica em Hashem. Assim como aconteceu com Avraham, né, que não pediu uma prova para acreditar em Hashem, em Ler Lechá, que fala Ve'emin Bashem, que Avraham acreditou em Hashem. Ora explica, não pediu uma prova, assim como Moshe pergunta, o Rebbe não fala aqui, pediu uma prova para Hashem que vai salvar o povo do Egito. Além disso, antes do verso, com essa pergunta, nossa Parashá, Rashi já explica que não deverão se preocupar nos anos de seca. O Rashi fala que a terra vai dar o seu fruto, que vocês vão se assentar lá com segurança, com tranquilidade, que vocês não devem se preocupar nos anos que tiver uma seca, que tiver fome. Até Massova, o Rashi explica, mesmo nos intestinos vocês vai ter uma brachá. O Sfono e o Kliakar explicam de uma forma interessante, né, aqui que é esse Veshav na Beta Aleia, que vocês vão se assentar com segurança nessa terra, é que vocês não vão precisar ir para a terra dos Goim, onde eles continuam plantando e colhendo e tendo frutos para comprar da colheita deles. O que ela fala que vocês vão ver no próprio 6º ano já uma abundância da colheita. Vocês vão ver, não vão ficar preocupados a cada dia, cada ano e ano, se vai ter a promessa cumprida de Hashem. Vocês vão ver já no 6º ano que vai ter já um surplus, um excesso de produção que já vai garantir para vocês viverem os 3 anos seguintes. É difícil de entender. Depois de todas essas garantias de Hashem, porque a Torá logo depois lança a pergunta do que comerão. Em princípio não vemos Rashi explicar isso, porque a Torá pergunta, depois de todas esses versos que fala da Shemitah e do Yovel, o que vocês vão comer? Vocês vão perguntar isso. Podemos dizer que Rashi não explica isso aqui, pois entende, né, o Ben Hamesh Lamikra, o garoto que tem 5 anos, que já está estudando e tem perguntas, ele já estudou isso na Parashat Bo, que fala e vai ser quando o seu filho vai perguntar Mazot, o que é isso? Lá o Rashi explica que tem 4 tipos de filhos. Quando fala Mazot, está falando sobre um tinok, uma criança que é tipesh, que é burra. Desculpa falar assim, mas o Rashi fala isso, que ele pergunta o que é isso. Diferentemente do Raham, que vai perguntar depois o que são as Edot, o que são as mitzvot que estão ligados com testemunhos, a Hukim, as leis e os estatutos, mishpatim, que você consegue entender. Vai perguntar um detalhe cada uma das coisas. E o Rashi fala lá em Parashat Bo que tem 4 tipos de filhos. Cada um pergunta de um certo modo. Tem o Rashá, que é o perverso, aquele que não sabe perguntar. E tem aqui, nesse caso do Rashi, que é o Tam, que é o ingênuo, que é o bobo. E tem também, como o Rashi falou aqui, o Ben Hacham, que vai falar depois. Quer dizer que tem todo tipo de perguntas de pessoas diferentes. Então vai ter um tipo de pergunta que a gente vai perguntar depois o que vamos comer, mesmo depois de toda a garantia. Mas não dá para entender. Principalmente porque lá, quando o Rashi fala
sobre os 4 filhos, por que é importante saber que noutro lugar também tem a pergunta de um filho sábio? Na verdade, a resposta que de repente o filho, a criança de 5 anos já entendeu lá antes que tem 4 tipos de filhos e que tem vários tipos de perguntas, isso pode ser uma resposta, mas na verdade aumenta mais a pergunta. Por que precisa falar que tem um filho sábio e que a Torá fala de 4 filhos? Que vai ter só depois. Antes do verso 14, lá no 5, já teve a necessidade de falar que existem vários tipos de filhos, porque lá fala, Avata et avodah azot, você trabalhou, fez esse trabalho, e aí o Rashi explica o que é isso, fala que é o trabalho, o serviço de Pessah, né, do sacrifício de Pessah, quando fala sobre o filho que não sabe nem como perguntar, e aí o Rashi fala que já teve a pergunta do Rashá, que é quando vocês, né, está falando sobre o Pessah, que por que voltou aqui a falar essa pergunta? Porque teve já um Ben Rashá, um filho perverso, e aqui é o filho que não sabe perguntar. E aí mostra como responder. Mas quando o Rashi fala sobre esse versículo, que é sobre o que não sabe perguntar, e fala que também já teve a pergunta do perverso, não fala que vai ter uma outra pergunta do Tam, do ingênuo, e depois um do Raham. A explicação é que Rashi não explica a alahá do que deve ser respondido para cada filho na Haggadah. Então assim que aparece uma pergunta, fala, então essas são as 4 perguntas, e você vai responder isso na Haggadah. E sim, ele fala o Pshutosh el-Mikra, a explicação seja literal da Torá. Por isso, só no verso 14, o Rashi explica que esse é para entender, de uma forma literal, o que é esse filho agora no verso 14, sendo que no 5 já falou sobre aquele que não sabe perguntar e o perverso que teve antes. Porque lá estão falando, nesse versículo 14, sobre as leis do Bechor, do primogênito, que não tem muitos detalhes. E mesmo quem não é um sábio, né, é um tam, é um ingênuo, não perguntaria simplesmente mazot, só mesmo um burro. Por isso o Rashi explica, esse aqui é alguém que é um burro, nocte peixe, que ele fala mazot, não sabe articular a pergunta, ele sabe fazer a pergunta, não é aquele que não sabe perguntar, mas ele pergunta de uma forma não articulada. O filho sábio também não pergunta especificamente sobre Pessah, mas em geral, Maedot, Ahukim, Mishpatim, ele sabe fazer a pergunta. Então aqui, na verdade, já dando a dica final, o Rashi está querendo dizer, de uma forma magnífica, que essas perguntas, aparentemente, que podem parecer aqui, que é uma pergunta boba de alguém que é burro, que é o que eu vou comer, enquanto que você está vendo as brachot, já está vendo as garantias que Hashem, o 6º ano já está dando para 3 anos seguidos, ou para 4 anos no jubileu. E o Rashi fala que, na verdade, é para todos os anos, 6º anos, que depois vai ficar sem trabalhar no 7º ano. Essa pergunta, o que eu vou comer, é a pergunta do sábio. Por isso que o Rashi liga com a pergunta do sábio. E é um sábio que pergunta nos detalhes, que quer saber. E então ele fala que esse que pergunta, esse filho que pergunta, que a Torá fala sempre de 4 filhos, tem que saber que filho que está falando. Esse filho agora que está perguntando o que a gente vai comer, que aparentemente tem falta de confiança em Hashem, não é alguém que não acredita em Hashem, alguém que não sabe perguntar, ou alguém que é burro, ou é um perverso. É o filho sábio. E esse filho que pergunta no 6º ano é a nossa geração, somos nós que estamos no 6º milênio e perguntamos como que a gente vai fazer para trazer Mashiach. A nossa geração não merece. É uma pergunta de um sábio. Por isso que o Rashi liga com o sábio. E o Rebbe explica isso para a gente. Por isso o Rashi não os menciona antes, os 4 filhos, quando tem o filho perverso e quando tem o que não sabe perguntar. Isso fortifica a pergunta anterior. Que um ingênuo, ele faz perguntas à noite, pertinentes à noite de Pessah. Por isso que Rashi menciona aqui a pergunta do filho sábio, que não é
conectada com o primogênito, que é a pergunta do ingênuo. E se tem alguma relação entre elas, todas essas perguntas, todos esses filhos, porque já não explica antes com relação às outras perguntas dos filhos quando apareceu antes. Então, resumindo, no final das contas, para o filho Tam, o ingênuo, e o Raham, o sábio, não precisaria tanto responder para eles, porque não tem tanto a ver com a suspeita que eles não sabiam o que responder das mitzvot, não vão saber cumprir as mitzvot do Seder. Eles só querem uma explicação. E vemos então na Torá que quando chega uma pergunta, que então o filho vai perguntar depois, Mazot, o que é isso? Sobre o resgate do Bechor, a Torá nos obriga a responder ao filho, mesmo a um filho burro, entre aspas. Então a Torá aqui explica que mesmo um filho sábio, que é o da nossa geração, que naturalmente terá muitas perguntas, ele precisa ser respondido. E a gente quer ser respondido. Mesmo em questões gerais da Torá, não só do Seder de Pessah, como no caso do perverso e do que não sabe perguntar. Cada vez que tem uma pergunta na Torá, entende-se que fala para um dos filhos. É preciso saber para qual. Dibra Torá keneged arbabanim. A Torá sempre fala para 4 filhos. E a intenção não é só para perguntas que precisa esclarecer e confirmar que quem pergunta cumprirá a mitzvah, como no caso do Seder de Pessah, ou que a pergunta surge por dúvida ou enfraquecimento da fé, mesmo de um filho sábio, com o objetivo de entender os detalhes do assunto, como Edut, Hukim, Mishpatim. Assim também no nosso assunto, quando a Torá traz a pergunta depois do assunto inteiro do 7º ano, mesmo depois das leis do jubileu do ano 50, e mais ainda menos depois das bênçãos e garantias de Hashem. A Torá esclarece que não é a pergunta de um filho perverso, que precisa convencê-lo com uma resposta para que ele cumpra a mitzvah do 7º ano. Porque se assim teria feito a pergunta e esclarecido a resposta, logo começou as leis do 7º ano da Shemitah. Mas sim que é a pergunta de um filho sábio, como eu te falei. E o conteúdo da sua pergunta é: ao saber que Hashem garante que a terra vai ter os seus frutos e você vai ter muito para comer, vai ficar saciado, ele quer saber os detalhes, os modos que acontecerá essa bênção, que Mashiach vai chegar, que vai ter redenção, que vai ter Verhatem Lasova. Como o Sfono explica, que vai ter o alimento com a bênção mesmo dentro do teu intestino. A bênção pode acontecer de vários modos, até mesmo vindo dos céus, como aconteceu o Man por 40 anos, dia após dia. Então é explicado que a terra dará uma produção enorme para 3 anos. De um modo íntimo e profundo, já foi explicado várias vezes que quando a Torá descreve um assunto particular no modo de pergunta e resposta, Vehit Omru, que vocês vão perguntar, e Vetziviti et Bechati Lachem, eu vou mandar a minha bênção para vocês, já que a Torá é eterna, a pergunta também é eterna. Surge sempre essa pergunta: o que eu vou comer? O que nós vamos comer? Mesmo depois que já viram os bons resultados da resposta que Hashem manda a Brachá nos anos Shemitah anteriores, durante 50 anos, 7 vezes aconteceu esse milagre. E surge novamente a pergunta. Por isso que é depois de todo o jubileu, da explicação do jubileu. E vocês vão perguntar o que a gente vai comer. Pois a Shemitah é um trabalho espiritual de Bitul. Bitul Yesh, que a gente se anula completamente. A gente se entrega para Hashem, se resigna para Hashem. Por causa do ego, né, de cada um de nós, pode ter a pergunta a cada vez de novo. E precisa responder: Hashem vai dar a brachá. Mas de acordo com a explicação, que essa é a pergunta do filho sábio, que suas perguntas não vêm pelo seu ego, que ele não tem ego, mas sim por sua sabedoria, porque surge a pergunta somente do filho sábio. O milagre é que tem uma bênção no 6º ano, no 6º milênio, depois da descida das gerações, que a produção vale por 3 anos, que não só é um milagre acima da natureza, como é absolutamente contra a natureza, porque segundo suas leis da natureza, o campo se enfraquece de ano em ano. No 6º ano é o ano que ele está mais fraco. E mais ainda, essa justamente é a lei da Shemitah, do 7º ano, que um dos motivos é Veshavtah Haaretz Shabbat Lashem, que a terra vai descansar para poder depois aumentar essa produção e se fortalecer, para ter de novo produto no 8º ano, que é o primeiro ano do ciclo seguinte.
O Ben Hakam, o filho sábio, pergunta como pode um milagre assim, acima da natureza totalmente, no ano mais fraco da terra? Como está escrito em Sanhedrin, né, as páginas que falam sobre Mashiach, que é as páginas 90 do Sanhedrin, Tratado de Sanhedrin, na página 97 Aleph, no finalzinho, fala que são 6 milênios de anos, né, que tem o mundo, que os 6 anos e o 7º ano são comparados com os 6 milênios e o 7º milênio. Né? Assim como tem 6 dias que trabalha e o 7º dia não se trabalha, que é o Shabat. O Shabat, a Shemitah, o Yovel está ligado com o 7º milênio de descanso da civilização, da humanidade, de Hashem, do mundo. Então surge a pergunta, e aí a gente vai perguntar como que a gente vai ter a bênção, como a gente vai ter o que comer no 7º ano. Nos encontramos nós agora, terminando, literalmente, no final do 6º ano, no 6º milênio, antes da chegada do Mashiach, onde todas as revelações dependem das nossas ações agora. A gente sabe isso. Masen vavodateinu. Surge a pergunta, devido à descida das gerações, que o campo está mais fraco depois de 6 anos de colheita e que cada ano a ano vai diminuindo a produção, até que chega no ano do jubileu, depois de 6 milênios, que foi descendo de geração em geração. Surge a pergunta, a nossa geração, que é a mais fraca, sem comparação com a geração de Moshe Rabbeinu e depois todos os sábios, David Ameller e, óbvio que antes disso, Yoshua e os Tanaim da Mishnah e o Rebbe, que compilou a Mishnah, e depois os rabinos da Gemara, e assim por diante, foi descendo. Como pode essa geração, que é a última, ser a Kasher que traz Mashiach no 7º milênio? Hashem garante, Tziviti et Bechati, eu vou dar a minha bênção. Nossos serviços, Mesirut Nefesh, na Galut, essa explicação, anulação acima da razão, acima da natureza, vai trazer o que está na profecia de Rocheia, assim o Rebbe termina essa Sihá, falando, Yechaenu miamim, Be'om HaShlishi, Yekimeinu Menichie Lefanav. A gente vai ter as brachot, e quando, segundo o Rebbe Rashab, no Samervav, explica são as 3 épocas, Yamim Be'amim, que está ligado com Yemot HaMashiach, que são os tempos que a gente está vendo já dos dias de Mashiach, Tiat HaMitim, que vai ter a ressurreição dos mortos, e o 7º milênio, que seja agora já com Mashiach, no 7º milênio, no Shabbat, Lashem, agora já, Mashiach now.